Olá, olá, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de maio, um dia antes do Dia das Mães, e eu vou falar sobre medo, né? Medo, seu amigo ou seu inimigo. Boa tarde Valéria, Maria Cristina, boa tarde Dani, boa tarde Luísa, boa tarde Mad, hello Mad, Alcione, boa tarde a todos vocês, boa tarde aqui o pessoal do Facebook, né? Tem um monte de gente aqui no Facebook. Boa tarde, Donato. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Maria Cristina. Boa tarde, Dani. Eu tô começando um pouquinho antes. Ah, Donato, conseguiu, Donato? Que bom. Meu advogado. Então, é gente boa. Boa tarde, Clarice. Boa tarde, o pessoal do Face. A minha intenção de falar sobre o medo foi depois que eu li os sinônimos que a palavra medo tem. E aí eu disse, não, isso é injusto, não é isso. Realmente, prazer em vê-los, Alcione, prazer em vê-las duas. Três, né? São três. Então o medo, eu achei assim que o sinônimo do medo é muito estranho, não diz de fato o que significa medo, né? E então eu decidi, não, eu preciso falar alguma coisa sobre isso. Em primeiro lugar, meu nome é Zaki C. Meredith, um monte de gente já me conhece, eu sou socióloga, sou psicoterapeuta formada pela Barbara Brennan, Mãos de Luz, e sou também consteladora da primeira geração, lá atrás, lá no começo, né? Uma das pioneiras que divulgou no Brasil inteiro as constelações familiares. Dou curso em constelação online. Boa tarde, Carmen, boa tarde, Fúvia, boa tarde, Naomi, boa tarde, Sam. E o pessoal do Facebook, alguns eu consigo ver, outros eu não consigo ver, mas não tem problema. Então, Ana Paula, boa tarde. Eu estava falando que eu decidi falar sobre o medo porque quando eu vi o sinônimo do medo, eu disse, não, alguma coisa está errada. Olha só, quando você olha os sinônimos de medo, covardia, desânimo, fraqueza, sobressalto, susto. Nossa, que isso? Desânimo, covardia, fraqueza, horror, tudo isso é sinônimo de medo. Boa tarde, Irene. Boa tarde, Soraide. Eu achei alguma coisa não está correta nisso daí, né? Carmen, boa tarde, já falei. Porque eu tenho uma outra visão do medo, e essa visão é adquirida durante o longo do meu tempo como consteladora, como psicoterapeuta, como terapeuta alternativa, como filósofa também, escritora, eu leio muito, né? E eu queria, então, desmistificar o medo, né? Não está correto como nós encaramos esse medo. Boa tarde, Irene, alegria em vê-la. Obrigada ao mesmo, sucesso. Então, olha lá, vamos prestar atenção para nós podermos entender esse medo que tanto nos assusta, tanto no coronavírus, quanto em qualquer outra situação das nossas vidas. E é claro que eu também não estou isenta do medo, né? Óbvio, eu não estou isenta do medo. Como todo mundo, né? Então, o que acontece? Primeiro, o medo
é uma reação fisiológica, fisiológica da sua memória. É uma reação fisiológica, ela vem como algo fisiológico da sua memória, daquilo que é o pior que pode acontecer. Então, é uma reação fisiológica daquilo que é o pior que pode acontecer. Não significa que vai acontecer. Não significa que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Dentre tantas possibilidades, é uma possibilidade que a sua mente considera como real, né? Uma possibilidade que a sua mente considera como real. Então, o que acontece? Se você continuar considerando essa possibilidade do medo como real para entrar na sua vida, se você fixar sua atenção no medo, né? O que acontece? Essa força entra em você. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Lilian. Então, quero que vocês entendam bem que o medo é uma reação fisiológica do físico, né? Tal qual respiração, tal qual tomar água, é uma reação fisiológica. E aí ela não significa que ela vai acontecer, porque várias reações vão se apresentar para você. Só que a sua mente considera essa reação do medo, o medo, como uma das possibilidades muito forte. O que tem razão, porque ele vem, de certa forma, para avisar você que existe um perigo, né? Mas se você considerar essa reação, essa ação, essa energia como algo que pode acontecer, a única coisa que pode acontecer, você coloca a sua atenção nessa força do medo, então ele entra em você, ele domina você. Por que ele domina você? Porque ele é muito forte, porque o medo é algo ancestral, é muito forte, é maior que você. O medo, na verdade, ele é uma proteção, né? Ele é uma possibilidade para você se proteger do perigo real. Só que o que acontece é que a maioria das nossas reações não são de perigo real. É da imaginação da nossa mente, né? Esse é o nosso problema. Então, o medo, por ser uma força que entra no campo das possibilidades reais que pode acontecer, e se você prestar atenção nele, colocar sua atenção nele, ele então vira real, né? Então é uma força que ela vem de forma fisiológica, porque ela é ancestral, ela vem para te avisar de algum perigo real, para que você possa se precaver, para que você possa ter cuidado. Porém, a maior parte dos nossos medos não acontece, são medos da mente. Então, você precisa ter cuidado para não entrar nessa força do medo, da negatividade, como se fosse a única possibilidade real, porque se você fizer isso, aí ele vai ficar como a única possibilidade real e você vai entrar nessa energia pesada do medo, que vai ter a maior dificuldade para sair disso. Então, eu só queria que vocês entendessem como é que tudo começa, né? Então, o medo está no campo das possibilidades reais, com certeza, né? E se você deixar, ele toma conta de você. Ele toma conta de você porque ele é mais forte. É algo ancestral, é mais forte. Ele veio para te avisar que pode existir um perigo real. Porém, será que o que você tem medo, a maior parte daquilo que você tem medo, é perigo real? Não, não é perigo real. É da sua mente. É da sua mente. Então, é isso que eu quero dizer. Agora, há uma paralisação da sua respiração. Aí piorou tudo, porque se você para de respirar por causa do medo, né?
por aquilo que você tem dificuldade de entender que pode acontecer, então essa paralisação vai eliminar qualquer possibilidade do positivo. Não vai acontecer o positivo porque você já entrou na força do medo, você já entrou na paralisação. Seu corpo, né, veio para te avisar. Algo ancestral, de séculos e séculos e séculos. Olha, existe a possibilidade, uma possibilidade, porque existem várias, mas vamos dizer, existe uma possibilidade disso acontecer. Mas você só olha para isso, você só olha para aquele medo, você deixa aquilo vir para você tomar conta de você como se fosse um tsunami. Vem, toma conta de você. Você então não consegue sair mais disso. E o pior, existe a paralisação da respiração. Quando você não respira, aí acabou. Então o medo, ele tomou conta de você. Paralisou o seu corpo, tomou conta da sua respiração e não tem nenhuma energia positiva que entra em você. Então eu quero só que você perceba o perigo, né, de ficar tanto, de deixar entrar esse medo em você. Então por que é uma reação fisiológica, o medo? Porque ele é ancestral, vem lá de séculos e séculos e milhares de anos para nos avisar, olha, aquilo pode acontecer, olha isso, olha aquilo. Ótimo, essa é a função do medo. E a gente então, quando vem isso, a gente precisa se preparar. Nossa, pode acontecer, porém não entrar nele, não entrar no medo. Ele é uma possibilidade, dentre tantas, mas não entre nessa força, porque quando você se entrega para essa força toma conta de você. É isso que eu quero te dizer. Então, esse medo, ele vem para avisar que pode existir um perigo real. Você entra nesse medo, né? Porque você é a única coisa que você acredita. E aí que está o erro. Você precisa dar um passo para trás, respirar bem e observar de longe. Observar, isso é real? Será que é isso mesmo? Ou isso é da minha mente? Né? Porque a maior parte dos nossos medos vem da nossa mente. Vem de uma série de emaranhamentos, crenças, de coisas ruins, de coisas negativas, vem da mente. Então você precisa dar um passo para trás, né? E perceber, aquilo lá é um perigo real? Eu vou ser assassinada, morta, esquartejada, o inimigo está atrás da porta? Ou o quê? Quando você dá um passo para trás e você respira, porque você precisa respirar, porque senão a respiração ela paralisa tudo, então você consegue perceber que é uma possibilidade, mas não é real, e é da sua mente. Então você não aceita essa energia, você não aceita, você observa de longe, né? Porque senão o medo, ele bloqueia. O que o medo faz? Ele constrói um muro, sabe o muro de Berlim? É exatamente isso, ele constrói um muro, ele vem ali, viu que você aceitou ele rapidamente, então ele constrói um muro, pega você por todos os lados, você já não respira mais, e aí então você se perde, se entrega ao medo, começa a chorar, começa a ficar desesperada, o que eu vou fazer, aconteceu, morreu. Isso é se entregar ao medo. Desnecessariamente, porque claro que existem medos reais, medo do pior que pode acontecer, mas isso não significa que o pior vai acontecer, isso que a gente tem que entender. Às vezes você perdeu o emprego e de repente uma outra coisa boa vem para você. Então o medo, se você se deixar vencer pelo medo, por aquela, e é uma energia, hein, gente? O medo é uma energia. Ela é uma energia maior que você, tá?
ela é enorme, ela é ancestral, ela é grande, ela vem para tomar você. Se você se entregar, acabou. Não respira, fica doente, fica mal, entra em angústia, entra em um monte de coisa. Então é preciso que você não se entregue, dê um passo para trás, respire e olhe. Olhe para aquilo. Será que aquilo é real? Será que é da minha cabeça? Será que realmente é isso mesmo? Respira. Quando você respira e fica no presente, como diz o Eckhart Tolle, o medo não pega você, né? Então, esse sinônimo aqui, que eu olhei no dicionário, eu fiquei boba de ver, sinônimo de medo: covardia, não acredito; desânimo, não acredito; fraqueza, sobressalto, susto, não acredito. O medo, ele é, de fato, algo amigo, que vem para te avisar. Porém, ele se torna seu inimigo se você entra nele, se você aceita ele como a única coisa verdadeira. Você precisa se defender. E quando esse muro de Berlim é construído, né, você não consegue enxergar nada. Nada, 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 nada. Você não consegue enxergar que você é um ser protegido, que você é um ser espiritual, que você tem força, que você tem capacidade para mudar uma situação, né? E que o leão não está na sua frente, o tigre não está na sua frente para vir em cima de você e comer você, não é bem assim. Porém, é claro que há situações em que você fica com receio, né? Obviamente. Essas situações você vai dar um passo para trás, você vai analisar depois com o coração, com a mente, e você vai ver que muito disso, muito é fabricação da sua mente, né? Porque tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Por que você vai olhar só para o lado negativo? Né? Porque quando vem uma notícia, você só olha para o pior. Não é assim. É preciso ver se aquilo lá é verdadeiro, aquilo lá é real. E se for real, como é que eu posso resolver isso aqui? Daqui 2 anos, 3 anos, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, né? Pergunta: quando se entra no medo, isso não sai da cabeça, te consome, você não consegue se livrar dele, o que fazer? Bom, eu diria que a primeira coisa a ser feita quando o medo entrou em você, quer dizer, aquela energia ancestral tomou conta de você. A primeira coisa a fazer é respirar. Tem que respirar. Por quê? Porque quando você respira, você traz o ar para os seus órgãos. Você inspira e você respira. Então, os órgãos recebem esse ar e eles já ficam menos angustiados, menos em pânico. Porque é como se você dissesse: eu estou dando vida a vocês. Nós estamos tendo vida, a vida ainda entra em nós. Então, é a primeira coisa, quando ele entra em você, é você respirar. A segunda coisa, né, é você de imediato se proteger. Você pode também se proteger, por exemplo, vamos dizer, com uma aura lilás, verde, azul, né? Fazer uma oração. Oração é algo fantástico para proteção. Por quê? Porque oração, ela emite uma vibração para o cósmico que já está aí há séculos e séculos e séculos. Então, quando você faz a oração, você entra nessa vibração que está aí no cósmico e vai para você. Então, te acalma. E a terceira coisa é você, de fato, analisar, e quando você já tiver com a respiração boa, etc., analisar, mas isso é verdadeiro? Quais são as outras possibilidades, né? O que pode acontecer? Agora, algo que é muito importante para dizer para você é que, de fato, quando você entra no medo, você não sai dele, é uma luta, é difícil. Porque ele é mais forte, ele toma conta de você.
Quando você deixa ele entrar, ele é mais forte. Ele vai te dizer, olha, olha, tá, esse aqui é o pior, vai acontecer o pior, isso aqui é horrível. Aí ele começa uma coisa com... E isso tudo no sentido de proteger você. Porque o seu sistema, ele acredita que você está em perigo, né? Só que a maior parte das vezes, nós não estamos em perigo. A maior parte das vezes são pensamentos da nossa mente, né? Então eu desafio vocês, da próxima vez que você sentir um pouco de medo, né, um pouquinho só de medo, faz esse exercício, respira, dá um passo para trás, olha para isso e pergunta, isso é real ou é da minha mente, né? Existem outras possibilidades além disso? Você vai ver que existem outras possibilidades. Será que eu posso transformar isso, olhar para isso de uma outra maneira? Né? Continua respirando. Não entra nessa energia. Não entra nela. Agora, há situações em que nós não podemos controlar. Por exemplo, a situação do coronavírus. Certamente foi uma das situações que nós não pudemos controlar. Mas você reparou que as pessoas, quando elas têm muito medo, né, elas ficam paralisadas e não agem. Então nós não podemos controlar, não pudemos controlar o coronavírus, mas nós podemos controlar o que a gente vai fazer com isso. O que vamos fazer com isso? Tanta coisa para fazer, para ler, para conversar, para se divertir, para estudar, né? Eu mesma dou um curso de constelação online maravilhoso, as pessoas gostam, as pessoas estão se conhecendo, estão aproveitando o tempo. Então, isso é uma transformação, em vez de você passar o dia inteiro assistindo o jornal para entrar nessa energia do medo. A energia do medo, ela quer controlar, ela quer dominar você, né, para você ficar debaixo das asas dela. Muito bem. E podemos aprender, podemos estudar, podemos deixar de assistir o jornal, né? O jornal na televisão, que só fala de coisas negativas, porque acredito que eles devem estar de alguma forma bem atrasados mentalmente, né? Onde eles acham que quanto mais falar mal de alguma coisa, quanto mais falar do negativo, mais as pessoas vão querer assistir, o que eu não acho que é verdade, né? Então, o medo, ele paralisa, mas ele foi feito para isso, ele foi feito para chamar a sua atenção, ele foi feito para você verificar se há perigo real. Você vai sair para a rua, o leão está ali te esperando, o tigre está ali te esperando, o elefante está ali te esperando. É um medo real. É isso que você tem que ver. Então você respira, respira, você tomou aquele susto, tomou o susto, né? Vem um medo. Respira, respira, e você vai verificar se isso é real ou se isso é da sua mente. Este medo, o fato pode ser real, né, gente? O fato pode ser real, mas entrar no medo com aquele fato, será que é real? Será que é isso mesmo que a gente precisa fazer? Ou existem outras soluções? Então é isso, eu estou chamando a atenção de vocês para dizer que o medo, ele pode ser algo amigo, pode te avisar de alguma coisa, mas também verifique se isso está dentro de você, né? E o medo, então, ele significa o quê? Precaução, cautela, prudência, né? Algo ancestral. É ancestral, porque se nós não tivéssemos o medo, olha só que interessante, o que aconteceria conosco? Exatamente o que acontece com as crianças, né? Com as o que as crianças acontecem? Elas não têm medo. Então elas andam, tem uma janela, uma porta, aí elas vão andando, né? Entendeu? Isso é o que acontece, né? E eu quero dizer para vocês que é importante isso. A criança não tem medo
E se você não tiver medo também, é o que pode acontecer com você, né? Ok? Estou tentando tirar aqui a... Então, se não tiver nenhum medo, você vai ficar uma criança e a criança vai para o perigo. Então, o medo ele vem para te avisar do perigo. Mas esse perigo é real ou ele não é real? É isso que você precisa ver. Então, a primeira coisa é você considerar que tudo tem dois lados, o lado positivo, o lado negativo, e nós temos essa coisa infantil, né, de achar que tudo vai ser sempre positivo, sempre um mar de rosas, sempre tudo maravilhoso. Aí, quando acontece alguma coisa que não é legal, a gente fica assustado. Então, a gente precisa também encarar um pouco a realidade, perceber que tem coisas que não são agradáveis, desavenças, ou coisas que não são agradáveis que acontecem na nossa vida, tal como, por exemplo, o coronavírus, e ficar em casa, né? O que mais? Você, depois que entrou no medo, respirou, saiu do medo, olhou para isso, olhou para ver se isso vem da sua cabeça, ou se isso é um medo real ancestral, né? E aí você volta para o seu positivo. Não analise e volta para o seu positivo. O mais importante é você entender que o medo vem para te proteger. Contrário desses sinônimos horríveis aqui no dicionário, né? Que o medo é covardia, desânimo, fraqueza, horror, nada disso. O medo ele vem para te avisar, ok? Do perigo real. Porque senão nós seríamos que nem crianças, estaríamos andando na janela, estaríamos andando, atravessando a rua sem olhar os carros, estaríamos fazendo um monte de coisas que seriam prejudiciais a nós. Então ele vem te avisar. Mas o problema é que a nossa mente vem e diz, não, mas isso aí é real. Cuidado, isso aí é real. E muitas vezes não se trata de algo real, se trata de algo fabricado por nossa cabeça. Então é por isso que você precisa respirar, dar um passo para trás, analisar. Será que isso é real? Ou isso é das minhas crenças, das minhas angústias? Será que eu preciso entrar nessa energia do medo? Será que eu não posso ver isso de uma forma positiva? Será que eu não posso ver que existe um outro lado nisso, que talvez me ajude mais a enxergar? E se você estiver totalmente dominada pelo medo, eu diria, faça orações. Porque, como eu disse, a oração ela é uma vibração que vai para o cosmos, né? E desse cosmos está lá. Quando você faz uma oração, você entra nessa vibração, volta para você, positivamente. Então, isso é muito importante, que você entenda que o medo, a primeira coisa, ele vem como um impacto fisiológico, né? Ele vem, what? Ele pega você assim, dá um impacto, empurra você. Você já se assusta, paralisa, respira, 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 para sair da paralisação. Dá um passo para trás, olha para isso. Será que é isso mesmo? Será que é tão perigoso mesmo? Eu posso morrer com isso? Ou o quê? Né? Então, mesmo que exista a possibilidade de você morrer, digamos, ainda assim você vai olhar para o outro lado. Mas existe possibilidade de eu viver, de eu ficar bem, de eu viver. Olha, nesse negócio do coronavírus aí, pode parecer que eu estou me elogiando, mas eu não tive um segundo de medo de que eu pudesse pegar isso. Mas absoluta certeza que eu não pegaria isso e não vou pegar isso. Seja o que for, né? Porque eu me coloco numa capa de proteção e não tenho esse medo. Eu acredito que eu estou bem, que eu vou ficar bem, que eu estou com saúde. Agora, que existem outros medos? Claro que existem outros medos. Mas o medo é uma energia, repetindo, fisiológica, uma reação fisiológica da sua memória, da nossa memória ancestral. Ele vem para te avisar do perigo real.
Só que nós confundimos e acreditamos que aquilo que a gente está pensando é um perigo real, quando não é. Vem da nossa mente, não é real. Então, você precisa não se deixar paralisar, respirar, dar um passo para trás e olhar para isso de uma forma diferente. Isso aqui é um medo real? Eu vou ser atropelado, vou morrer, vou cair da janela, vou quebrar a perna? Ou isso é da minha cabeça? Você vai sentir que 90% dos nossos medos, gente, são da nossa cabeça. 90% dos nossos medos são medos adquiridos, são de crenças, são medos adquiridos. Então, eu acho que é isso. Já estou falando há 33 minutos. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não, vocês podem, se vocês gostaram, podem divulgar, porque é um tema difícil, né? Podem divulgar, porque vai ficar na live do Instagram e do Face por 24 horas e depois ele vai para o YouTube. Donato, prazer, você está aí. Alcione, Cris, Luciano, saudades, Luciano. Edna, né? Deu para entender, né, Alcione? Mais ou menos é isso aí. É difícil, eu também tenho isso, não pensa que eu não tenho, não. Vem, mas eu imediatamente não me deixo paralisar, dou um passo para trás e vejo. Peraí, será que é isso mesmo? Estou mesmo em perigo de vida? Ou vem da minha cabeça? Já sei que vem da minha cabeça, né? Mas a respiração é importante. Saudade de todos vocês. Eu sei que aí está frio, né? No Brasil está frio. Aqui nós estamos a 38 graus, 39, quase 40. Tem relação o medo com a criança interna? Sim, pode ter relação, absolutamente. Inclusive, se a sua mãe até sentiu medo na gravidez, quando você estava na barriga dela, sim, o medo ele passa, ele é transparente, ele é uma energia, ele passa. Ele é uma energia, mas é uma energia muito forte, não é energia boba, não. Por isso que eu digo, por isso que eu pensei em fazer essa live, porque eu acho que a gente às vezes entra no medo assim, bobo, que não é a verdade, né? E as outras pessoas também vão entrando nesse medo aí, e você acaba entrando com eles, né? Mas com certeza tem a ver com a sua criança interna, tem a ver com as crenças, tem a ver com a falta de fé também, né? De você não acreditar no positivo. Quem não acredita no positivo, quem não tem espiritualidade, pode ser que tenha um pouco mais de pessimismo. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes, muitas pessoas que não têm espiritualidade, elas são bem positivas, né, na vida e tudo, mas quando acontece alguma coisa, aí elas têm medo. Eu, graças a Deus, nas coisas grandes eu não tenho nenhum, mas quando vem coisa pequena eu já sei que pode ser uma crença minha. Então eu faço todo esse exercício, eu respiro para que meus órgãos recebam o ar, e eu dou um passo para trás, olho para aquilo com outro olhar e digo, mas é isso mesmo? Ou não? É de crença minha ou não? Então é isso. Irene, prazer em vê-la. Roseli, prazer em vê-la. Eliane, prazer em vê-la. Prazer em ver todos vocês, gente. Um grande abraço. Mestra, trabalho e saúde mental, o medo é campeão nas pessoas. Às vezes nos perdemos e esquecemos que somos mais fortes, exatamente. Nós temos tudo para vencer. Mas também, eu vou dizer a verdade, muitos governantes, né, querem que as pessoas fiquem com medo, né? Então, o medo também é incutido nas pessoas, infelizmente. Mas a gente é mais forte, mais inteligente e a gente vence. Tá bom, gente? Vocês poderiam mandar para mim também ideias do que vocês gostariam que eu falasse. Pode mandar para o meu Instagram, para o meu Face, pode mandar para o meu e-mail, é zaki@zaki.com, não tem BR, e mandem as suas sugestões, né? Ok?
Então, gente, sábado maravilhoso para vocês, nesse frio aí, que eu estou só imaginando o frio que vocês estão passando. Está muito frio ou não? Aqui está 38, 39 graus. Eu estou na Flórida. Está bem assim, quente, né? Mas a gente usa o ar-condicionado, claro, senão não tem como. E me mandem sugestões, ok? Eu espero ter ajudado alguma coisa. E qualquer coisa, mande um WhatsApp para mim. Está no meu website, que é www.zakiecmeredith.com www.zakiecmeredith.com. E lá tem o meu WhatsApp. Então, vocês podem mandar sugestões, podem fazer perguntas que eu respondo. Falar da nossa criança interna, certo? Isso é uma sugestão. Ok, vou pensar nisso. Obrigada. Se tiverem outras sugestões, Fúvia, tudo bem? Boa tarde. Amanhã é Dia das Mães, então eu já parabenizo todas as mães que estão presentes e todas as mães que vão me assistir depois. Eu sou mãe também, graças a Deus. Eu tenho muitas saudades da minha mãe, que se foi, já faz 5 anos, né? Mas eu sei que ela está junto comigo. Obrigada, Donato. E eu parabenizo todas as mulheres que são mães e parabenizo também todas as mulheres que atuam como mães, que são professoras, que são assistentes sociais, que são terapeutas, mesmo não tendo filhos. Né? Muito obrigada. Feliz Dia das Mães amanhã. Vamos comer um bolinho, né, gente? Um bolinho delicioso. Ai, mal posso esperar para a gente ir lá no mercado comprar um bolinho, porque eu não vou fazer, não. Eu até que faço um bolo, mas a gente vai comprar, tá bom? Grande abraço para vocês, um abraço virtual para todo mundo aí. Até.